Boa tarde. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 14. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do verso 1 ao verso 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne e sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, venha desde sobre os quatro ventos, ó espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trareis vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros, e o fiz. Palavra do Senhor. Você pode se assentar? Feche os seus olhos, mesmo assentados, e no silêncio da tua alma, peça ao Espírito Santo que venha tocar em você, sobretudo no seu espírito. Fala: Senhor, são dias extremamente sérios, segundo a tua palavra, do ponto de vista espiritual. São dias tão sérios, e às vezes o meu coração não dá conta de apreender o que precisa ser aprendido. Então eu me coloco agora perante a sua presença, e eu peço para que o teu Espírito se faça presente nesse lugar, que o seu Espírito venha falar segundo a sua palavra, e sobretudo que o teu Espírito venha falar comigo a respeito da sua existência, a respeito da tua identidade, a respeito do seu amor, a respeito da tua graça, a respeito do teu perdão, a respeito da tua misericórdia, a respeito do teu poder e a respeito dos teus sonhos que tem a ver com a minha existência, para que fique estabelecido dentro do mais profundo do meu ser
que eu devo tomar nessa existência, porque eu preciso caminhar na tua presença. Meu Deus, faça cair por terra toda a obra das trevas. Cancele, meu Deus, as feitiçarias antigas. Cancele o poder das maldições hereditárias. Visite exatamente o lugar aonde o espírito do mal é invocado e pago para dispersar o teu povo, para trazer desgraça sobre o teu povo, para fazer o teu povo errar o caminho, para ser dominado por paixões, para ser dominado por desejos, para não conseguir resistir e temer o que precisa resistir, temer e te entregar aquilo que te é devido. Espírito Santo, tome a primazia do meu ser nessa tarde e faça com que eu te entenda. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Estamos em pleno momento de Techuvá. E a Techuvá é exatamente o retorno e marca a celebração da criação do universo e a criação do homem. Marca, sobretudo, a manifestação da graça, da misericórdia e do amor leal de Deus para com o seu povo. E são dias em que nós, pela fé, pelo poder de Deus, pelo propósito de Deus sobre nós e pela nossa atitude de nos colocarmos diante dele, que é muito importante mencionarmos também as nossas ações, porque as nossas ações têm muito poder. O cristão de hoje, ele é acostumado a focar no poder da fé, e ele se esquece do poder da ação. E uma fé que não é acompanhada por ações é uma fé que não cumpre o seu efeito. É uma fé que não tem nenhuma relevância, porque a palavra diz que crer até os demônios creem, temer até eles temem, contudo eles não obedecem. Então, que você entenda que você, durante esse período de Techuvá, você está voltando, você se dispôs a perdoar, a confessar, você se dispôs a fazer o bem no lugar do mal, você se dispôs a buscar reconciliação e a reconhecer a soberania e o amor de Deus. Então Deus o fará voltar para ocupar um lugar que você nunca ocupou antes, e que ninguém ocupou antes, nem Adão antes de pecar, porque nós não retornamos ao Éden, nós vamos para além do Éden. A gente precisa entender essas coisas. Então, a Techuvá vai culminar no Yom Kippur, e o Yom Kippur é o dia do perdão, né? E este ano ele será realizado do entardecer do dia 27 de setembro até o entardecer do dia 28 de setembro, né? Ou seja, o dia 27 vai cair no domingo. Então, do entardecer do dia 27, domingo, ao entardecer do dia 28 deste mês de setembro, domingo, nós vamos estar na fé, na prática do dia do perdão, o dia da expiação. É o dia que o livro é selado com o que foi escrito. E aí a minha fé me diz que é o que foi escrito nos últimos 10 dias, cancelando o que foi escrito e que não era para ser, que são as ações que eu não teria que ter praticado, mas pratiquei as ações, né, o pecado de não ter feito o que eu tinha que ter feito e não fiz, né? E no lugar disso o que vai manifestar a minha fé e a minha ação nesses últimos 10 dias. Então nós cremos sim nos dias que a Santa Palavra diz que o Senhor reservou para reversão de sentenças, né? E essas sentenças, elas são revertidas porque elas nos impediriam de chegar aonde Deus destinou que nós chegássemos, né? Então, tudo aquilo que aconteceria no ano vindouro, né? O ano que já começou, né? A partir de sexta-feira, né? Desemprego, morte, quebra de vínculos, né? Perdas irreparáveis, né? Qualquer circunstância
que faria com que você não chegasse aonde Deus, né, criou para que você, destinou que você chegasse. Às vezes até coisas que o Senhor lhe concedeu conquistar para chegar. São coisas que você ainda precisa, né? Cada palavra que o Senhor te concede entender, cada fé que o Senhor te concede assimilar e apreender, né? Às vezes é um emprego, às vezes é um salário, às vezes é um bem material, às vezes é alguém na tua vida, é um relacionamento, e é para você chegar lá, né? As sentenças vêm para te tirar aquilo que é para te fazer de você, né, uma pessoa realmente fracassada, né? Então, nesses dias de retorno, eu gostaria de lembrar, né, que a gente já sabe, né, essa igreja já sabe, que Deus vai estar julgando, né, as nossas ações, né? Então, mas eu também queria trazer para você, né, que Deus não julga somente as nossas ações. Eu quero mostrar para você que Deus julga também a forma como nós julgamos. Porque o julgar é uma ação, né? Então, às vezes a gente foca, eu preciso me arrepender, né? O que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer. Mas eu gostaria de lembrar você, né, que a cada coisa que Deus colocou na tua mão, cada coisa, né, que Deus te permitiu conquistar, cada circunstância, né, que te habita, né, ou que você habita, cada contexto, cada juízo que você faz sobre a sua própria vida, Deus também vai julgar esses juízos, né? Existe um conto que eu desconheço o autor, mas é um conto judeu, né? E um conto judaico, e um sábio judeu quis ensinar, né, ao seu discípulo exatamente sobre o dia de Rosh Hashanah, né, o que é que Deus ia julgar no dia de Yom Kippur, né, que é a culminação, né, da Teshuvah, que começa no Rosh Hashanah. E ele falou assim: eu não vou te dar aula não, eu vou te ensinar na prática, vem comigo. E ele foi lá no pátio do templo, e lá estava um judeu sentado, e com uma cara muito triste, muito decepcionado, muito atribulado de alma. E ele chega para aquele moço, com o discípulo do lado, e pergunta: olá, Yosef, né? Como é que você está? E ele disse assim: eu estou muito mal, péssimo na verdade. E ele fala assim: mas por que você está muito mal? E ele começa a reclamar da vida. Ele fala: não, é que o meu casamento, eu quero começar por este. Deus me livre daquela mulher que eu casei com ela. Bem diz a Santa Palavra que casar com uma mulher lixosa, né, é ter sobre a cabeça uma sentença de morte. E aquela mulher, ela é muito reclamona, ela é muito brava. E falou assim: mas meu Deus, você está assim só por causa do seu relacionamento com o Senhor? Não, é que eu também tenho filhos, né, os quais o Senhor me deu. E esses filhos, desde o dia que nasceram até o dia de hoje, eles só me dão trabalho. Deus me livre, eu quisera não ter filhos, né? Se eu pudesse voltar no tempo, né, eu não teria tido nenhum, porque não vale a pena. E ele disse assim: mas meu Deus, então o seu problema é de família? Não, eu também tive uma perda salarial, por que eu escolhi essa função? E começa a murmurar, a reclamar da função, e a reclamar do trabalho, e já começa, começa a reclamar do tempo também, da maneira que ele é tratado no templo, de alguns atrasos, e ele faz um monte de reclamação. E no final ele fala assim: só queria te lembrar que nós estamos vivendo, né, um período de Teshuvah, e eu queria que você fosse embora e prestasse atenção, porque Deus não vai julgar só o que você acertou ou errou, Deus vai julgar também as suas ações. E esse moço vai embora. E no dia seguinte o sábio fala assim para o discípulo: vamos lá, que eu vou falar com ele de novo. Ele diz assim: e aí, Yosef, como é que você está? E ele já com seu antes bem maneiro, ele disse: não, com a graça de Deus, eu estou com muitos problemas, né, são muitos desafios, mas até aqui nos ajudou o Senhor, com tua fala. E ele disse assim: mas você não estava ontem desanimado com a sua mulher? Não, ontem não conta, né? Eu entendi, ontem não conta. Realmente ela é um pouco difícil, né? Ela briga quase o tempo todo, mas mesmo brigando ela é maravilhosa. Valeu a pena eu ter casado com ela. Na verdade eu fiz uma retrospectiva, né, imaginária da minha vida, e pensei onde eu estaria se não fosse
dela. Ele disse, mas e seus filhos que te dão muito trabalho? É verdade, estou vivendo um momento difícil, mas quando eu lembro como eles eram fofos pequenos, quanta alegria eles já me deram. E quando eu olho para a minha vida e imagino a lacuna que teria se eles não tivessem existido, ele disse, mas e seu trabalho vai melhorar? Eu já estou empreendendo algumas coisas, eu já estou cheio de ideias, né? Já tem uma renovação aqui dentro de mim. E quanto tempo resolvi me prontificar para ajudar, inclusive, né, para que não haja mais atraso, o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, né, o que já permitir, né, que eu faça, eu estou pronto. E o discípulo ficou assim chocado. Então, é exatamente isso que tem que acontecer na Techuvá. Porque não adianta você reconhecer um erro, se você não reconhecer que o que cristaliza o errado é o seu olhar sobre a situação, e que Deus espera que os nossos olhos sejam bons. Jesus falou isso de maneira clara. Ele disse que se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será iluminada, e se os seus olhos forem maus, você vai viver intensas trevas. Então existem trevas que aumentam. Quando Jesus fala de trevas, Jesus está falando de um lugar onde o poder de Deus não está em movimento transformando. Treva é um espaço onde Deus não está agindo e nem trabalhando. E Jesus fala que as trevas aumentam quando os olhos eles são ruins. E a palavra de Deus diz assim, como você imagina na sua mente, e Paul Yong-Shu, né, David Yong-Shu trocou o nome depois, né, por fé, sei lá por quê. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. E neste livro o David, ele fala que não adianta você pedir a Deus um milagre se a tua mente não for capaz de imaginar aquilo que você pede. Ele ensinou isso. Talvez a gente fale assim, por que muitas pessoas oram e Deus não consegue atender? Às vezes o cognitivo dela, eu queria que você entendesse isso, mentalmente ela faz um esforço e ela compreende o texto didaticamente, né? Fez um sentido. E ela pensa que porque ela fez um sentido e porque há uma disposição em aceitar aquilo como verdade e palavra de Deus, ela já é uma pessoa de fé. É mentira. Isso tudo precisa estar estabelecido dentro do seu ser, de forma que você e a palavra tenham uma ligação perfeita entre a palavra revelada a você, e você não pode ter espaço para mais nada. Quando isso acontece, a sua mente começa a enxergar a realidade que a palavra lhe comunica. É por isso que é preciso conhecer a palavra, mas é preciso também gastar um período pedindo ao Espírito Santo que faça uma sedimentação entre você e a palavra que você recebeu, até que a fé que você recebeu pela palavra, ela tenha substância, a tua mente consiga olhar para a realidade e enxergar de maneira inequívoca que aquilo que Deus falou é o que vai acontecer, em termos práticos, né? Não adianta você pedir a transformação de um filho se dentro de você tem certeza que ele vai ser preso pela polícia, que ele vai ser morto pelo traficante, que ele vai ser uma pessoa do mal, ou uma pessoa com caráter ferido, um problema sério de caráter, né? Aí você consegue vê-lo com 70 anos tendo a mesma atitude errada dentro de você não consegue ver espaço para mudança. Não adianta você pedir a conversão da sua esposa, a conversão do seu marido, se dentro da sua cabeça a pessoa continua sendo a mesma pessoa. Se o medo, o pavor, né, de que aquela situação retorne ao caos, ele é mais vivo dentro de você do que o que a palavra
comunica. Então você tem um problema com a palavra de Deus em você. Você tem um problema com o olhar do teu espírito. Então aqui tem pessoas que na intercessão ou na sua oração, não importa se é na igreja ou dentro de casa, ou aqueles que pregam, no púlpito ela diz, ela confessa, ela professa uma fé, mas dentro do espírito dela, ela tem outra imagem. E como as pessoas não prestam atenção na sua imaginação, elas agem como se elas não tivessem uma imaginação, um mundo interno, e elas deixam aquele mundo interno correr solto, porque primeiro, né, o mundo interno não é todo mundo que vai conseguir perceber qual é o seu mundo interno. Precisa, né, de aprender ou ter um dom, né, para olhar e falar assim, esse olhar comunica algo, né? Essa fala me comunica mais algo, né? Então a maioria das pessoas não consegue ter nem pista do seu mundo interno, né? E aí as pessoas ficam mais tranquilas para serem incrédulas, para serem medrosas, para serem covardes, internamente tremendo de pavor. Eu me lembro que uma vez me pediram para orar por uma pessoa, que o médico disse para a mãe, foi uma mãe que me fez esse pedido, que essa pessoa estava em pré-óbito, né? Essa pessoa estava morrendo. E eu me lembro que eu fui orar, a pastora Débora me ajudou nessa oração. Então, quando eu ia orar, né, me vinha a fala da mãe: olha, ele está morrendo, hemorragia interna, não conseguiram estancar, e se avoluma, então ele tem poucas horas. E quando eu ia orar, a imagem da pessoa morta, ela era muito forte dentro da minha cabeça. A minha mente natural, ela só conseguia ver a pessoa morta, e eu estava diante de Deus pedindo para que a pessoa vivesse. Eu interrompi a oração não sei quantas vezes, não contei. Eu estava orando, repreendendo a morte, eu parava: Senhor, tem misericórdia de mim, olha a minha mente, socorre a minha mente, Jesus, ajuda a minha fé. Eu estou vendo o que o médico falou, mas eu estou aqui porque tu falas diferente do médico. Aquilo que o médico não pode falar, tu pode falar. E eu estou diante de ti pedindo pela vida dessa pessoa, para que ela viva e não morra. E enquanto a imagem da pessoa morta não saiu da minha cabeça, eu não fiz a oração que eu tinha que fazer. E é interessante que isso levou quase uns 40 minutos. E quando eu terminei de fazer a oração, a mãe ligou, foi assim, instantaneamente, e falou assim: os médicos me chamou, né? Eles me chamaram e eles me deram outro parecer. Eles não sabem como, e não foram eles, mas a hemorragia cessou, e já estão falando em remoção. Então, o dia do Yom Kippur é o dia que você vai aparecer diante de Deus e apresentar para Deus: eu não queria ter os pais que eu tenho, eu não queria ter os filhos que eu tenho, eu não queria ter a vida que eu tenho, eu não queria ter o nome que eu tenho, eu não queria estar na igreja que eu estou, eu não queria fazer a função que eu faço. E você precisa mudar isso, mudar o seu olhar. Aquilo que te amedronta, aquilo que tem te vencido, peça ao Espírito Santo para mostrar para você qual é o seu olhar, né, sobre essas batalhas que você não está enxergando. Porque quando a gente não enxerga que qualquer coisa pode mudar, nós estamos pecando contra a soberania do Senhor. É interessante que a maioria dos textos, né, inclusive o texto que lemos de Ezequiel, o Senhor, o soberano é o rei, o Senhor, o rei de toda a terra, o rei de todo o universo, o que domina sobre todas as forças, o que tem o poder sobre todas as realidades. O Senhor está falando, né? Interessante que Moisés trouxe a revelação, né, do Senhor como Senhor, né, em vários textos, mas Deuteronômio 18:37, eu gosto muito, que ele diz assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor
o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Com todas as suas forças, ame o Senhor como o soberano. O seu Deus não é um Deus fraco. O seu Deus não é um Deus vencido. O seu Deus não é um Deus ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso, né? E em 1 Reis 18, 37, no embate do profeta Elias, né, com os 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera, o que fica estabelecido naquele embate espiritual que aconteceu lá no alto do Monte Carmelo responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. E o texto que lemos, né? Ezequiel teve uma visão. O Senhor Deus deu a Ezequiel uma visão. Ele levou Ezequiel em visão e mostrou para Ezequiel um vale, e esse vale estava cheio de ossos secos. E o Senhor pergunta para Ezequiel, né, depois que ele olha para aquele vale, pergunta assim: o que é que você vê? E ele disse: eu vejo um vale de ossos secos, e ele disse: e eles estão sequíssimos. E aí o Senhor pergunta assim para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O Yom Kippur, né, junto com o Rosh Hashanah, né, para Teshuvah, que culmina no Yom Kippur, é um retorno à nossa essência. E a nossa essência é uma essência de comunhão com Deus. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Deus nos criou para conhecê-lo e para servi-lo. Então, o profeta, ele sabia quem era Deus. E ele não respondeu pelo olho físico. Ele não respondeu pela lógica. A resposta da comunhão é a resposta de todas as possibilidades. É a resposta que diz: o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ele disse assim: o Senhor é que sabe. E ele falou assim: então eu quero que você profetize. E à medida que ele foi profetizando carne, à medida que ele foi profetizando nervo, à medida que ele foi profetizando pele, à medida que ele foi profetizando espírito, e à medida que foi acontecendo todo um processo diante dos olhos dele, né? À medida que o resultado final foi um grande exército e cheio do Espírito Santo. E claro que não eram pessoas históricas. O que eu quero dizer é que aquelas pessoas não continuaram lá. Ele viu em visão. Ele viu o que Deus queria fazer com a casa de Israel. Ele diz que o problema de Israel não era o cativeiro. O problema de Israel era o distanciamento de espírito. O problema de Israel é que Israel acreditava que eles chegaram num ponto de queda, de escravidão, que não tinha mais retorno, que não tinha mais esperança, que estavam vivendo uma sentença que não podia mais ser revertida. E era importantíssimo que o profeta soubesse, e Deus queria que o profeta transmitisse esse saber a todo o povo, para que todo o povo pudesse olhar para a sua vida como o profeta estava vendo. Então, Yom Kippur, né, é o dia em que você volta a uma essência de comunhão. E aí as pessoas têm muita dificuldade em conciliar a cruz, a ressurreição e o Yom Kippur, né? E o Rosh Hashanah e a Teshuvah. Mas eu quero dizer para vocês que a cruz é o como Deus faz. É através do que Deus faz, né? Não existe esperança sem cruz. Não existe esperança sem ressurreição. Nada é feito sem o Espírito Santo de Deus, né? Até na visão do profeta, que foi uma visão neotestamentária, quando Cristo ainda não tinha vindo para a terra e nem se sonhava do Espírito Santo habitar ninguém, esses homens tinham experiências com o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus não habitava o ser deles. Eles não tinham nascido
pelo Espírito, eles não tinham sido gerados pelo Espírito, né? E já ele conseguiu ver o Espírito do Eterno habitando as pessoas. Então, quando a gente fala em Yom Kippur, quando a gente fala em Teshuvah, quando a gente fala em Rosh Hashanah, a gente está falando em uma dimensão do cristianismo, do próprio cristianismo, e que infelizmente a igreja tem perdido. A igreja tem focado na fé, e a igreja tem esquecido o poder das ações. E o Yom Kippur, ele nos faz rever ações, que você entenda que as suas ações, elas precisam mudar, porque as suas ações, não importa se você crê ou não, elas te levam para o inferno, e elas te fazem receber sentenças precoces, que vão destituir você, né, de uma existência vitoriosa. Não é uma perca histórica ou temporal, não é um fragmento de perda, é uma perda da sua existência, é uma coisa pesada demais, né? E nesses dias são dias em que nos voltamos para isso, né? E para finalizar, né, interessante como Paulo, ele usa, né, nós tivemos no culto de sexta-feira o toque do shofar, e é interessante como Paulo usa, né, a trombeta, né, lá em, acho que é 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler o versículo 13 e 14, quando ele fala da ressurreição dos mortos. Ele fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Agora o 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O shofar, né, o toque da trombeta, é um anúncio de juízo, é um anúncio de sentença, é um anúncio de destruição, e é um anúncio de restauração, é um anúncio de perdição eterna, e é o anúncio da vida eterna. E são imagens que às vezes nos escapam. E finalizando, Apocalipse 20, os versos a partir do 11, acho que do 11 até o 15, mais ou menos. Diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Existe o livro da vida, e existe o outro livro, que é o livro do registro das obras. Este livro, junto com o da vida, Deus abre no aniversário do universo, no primeiro dia do ano, e é o dia em que se celebra também a criação do homem. É toda uma construção de revelação e boas tradições, né? Nós vivemos num mundo que está querendo se desconectar das tradições, né? Um mundo que se individualiza para a morte, né? E nós precisamos adquirir tradição, né? As famílias não têm mais tradições, não se vale a pena respeitar coisas, mesmo que seja pela família, né? Eu já consegui construir uma tradição na minha família, e eu espero que depois que eu for embora, que eles continuem mantendo ela, né? Todos têm o hábito de comer juntos,
sentados na mesa. É uma tradição. Todos celebram o Natal em família. Natal é a festa da família. É pecado não celebrar o Natal. Não pode. É regra da família, né? E o Natal que foca na comunhão e no melhor que pode ser produzido, e produzido pela própria família, né? A gente sempre cozinhou a própria comida de Natal, né? Todo mundo cozinha. A Daiane se especializou lá no meu prato preferido. Todo ano é a Daiane que assa o peru, né? E cada um ficou com uma parte. Mas são boas tradições, né? São tradições, nunca se deixa um irmão para trás, nunca se quebra a comunhão de família, nunca se deixa o ódio dominar, para que o possível aconteça e a família não se desintegre. E o que eu tenho dentro de mim, eu trouxe para essa igreja. Essa igreja tem marcas. Quem abre o coração para essa igreja muda. Quem abre o coração para essa igreja ganha raízes, né? Essa igreja não desiste de ninguém. E a gente libera todo mundo que queira ir. Ninguém é obrigado a ficar. Mas nós não dificultamos para que ninguém fique. E damos oportunidade verdadeira para todos. Porque nós acreditamos na importância que cada vida tem perante o Senhor. Então, Rosh Hashanah, pense nas suas ações e pense nos seus juízos, pense nos julgamentos, se coloque diante do Espírito Santo, né? Ontem eu liguei para a pastora Débora e passei para ela uma lista para ela interceder. Cada intercessor tem o seu perfil, né? E a pastora Débora é escriba, né? Ela tinha que chamar Baruca, e não Débora. Baruca. Ela escreve tal qual, fiel. Ela poderia ser a tradutora da Bíblia, palavra por palavra, vírgula por vírgula, distância por distância, ponto por ponto. E conforme ela escreve, ela consegue falar e orar. Isso é uma dádiva. Aí eu falei, Débora, existe uma lista de confissões e de pedidos e que precisam chegar aos céus, e eu estou te ligando porque você fará. Escreve aí. E ela foi lá e escreveu. Então, se coloque diante do Senhor. Qual é a imagem que você tem? Escolha, não escolhe pessoas boas, não pega as mais chatas, a que você acha que é mais, né, desagradável. Ai, pastora, tem gente que eu penso que é traíra, sei lá. Pega a que você acha que não é sincera e fala, qual é a imagem que eu tenho dessa pessoa? E o que é que Deus quer que eu trabalhe para que essa pessoa possa ser? E peça ao Espírito Santo para tirar aquela rigidez que faça você achar que aquela pessoa não tem jeito. Não é para você ficar doido e falar assim, não, ela não é, não. Não é para bancar o maluco. É para fazer igual a Ezequiel, tu sabes. Porque o Senhor te falará a respeito dela. E quando Ele te falar, você vai entender e você vai crer. A gente precisa aprender a escolher, né? A construir pessoas. Porque o Senhor te chama para construir pessoas. Sim, em grande dimensão. Você constrói sim. Tudo bem que a pessoa escolhe. A escolha a última é dela. Mas você pode dar subsídio. Você tem o seu designer aparece ali. Então que você pense nisso. Porque o Senhor está avaliando. Como é que você julga? Como é que você tem julgado? Qual é o seu julgamento até sobre o seu passado? Porque Paulo julgava o passado dele o tempo todo, não para condenação, mas para testemunho de transformação. Então, que esse ano, que é o ano da fé, nessa igreja ainda é o ano da fé, né? E o ano da fé é o ano de transformações maravilhosas. E maravilha não quer dizer coisa só boa, não é coisa que você não entende mesmo. Você fala, maravilhada é a pessoa que não tem nem expressão. Fala, como isso aconteceu? Isso é maravilha. Então, o Senhor, o ano da fé é o ano da maravilha. É o ano de você ver as transformações que ainda você não viram, né? Porque essas obras que estão escritas lá precisam ser alteradas. Entenda isso.
Porque esse livro será aberto. Se for alterado agora, vai ficar com essa caminhada de 10 dias aí. Amém? Essa é a palavra que nós temos para vocês. Coloquem de pé. Põe sua mão direita sobre o seu coração. Fecha os teus olhos. Entra na presença do Altíssimo agora. E fala com Ele. Fala, eu preciso voltar. Eu preciso rever um monte de coisas. Fala, Espírito Santo, eu quero que o Senhor use o meu sono, a minha memória. Use meus amigos. Use quem o Senhor quiser. Mas eu preciso entender que o Senhor me fará com que eu entenda as minhas ações de maneira mais profunda. Porque o meu ser precisa ser mudado e modificado. O meu ser. Porque eu creio que o sol da justiça do Eterno, ele vai começar a despontar por trás da sua cabeça. Você vai sentir uma presença, uma companhia. E a luz do sol da justiça vai te fazer enxergar na vida caminhos muito mais excelentes, aonde vitórias, transformações. Fala, meu Deus, esses dias são os dias em que o Senhor se lembra que me criou. O céu entra em festa porque eu existo. Eu acho isso tão forte. Há uma festa de Réveillon no céu. E é a tua existência. Fala, meu Deus, haja o que houver, que eu desça ao calabouço das minhas emoções, que eu vá aos porões mais escondidos dos meus pensamentos e convicções, que diante dos impossíveis, contemplado pelos meus olhos, percebido pelos meus sentidos, faça muito mais sentido o que a tua voz me mandar fazer. E aí sim, eu estarei cumprindo o meu destino. Eu terei paz. Meu Senhor Jesus, os dias são difíceis. Os costumes bons se perdem. As pessoas querem se esquecer das famílias. É totalmente impossível falar em consertar relacionamentos. Mas isso é mentira. Jesus Cristo converte corações a corações. Ele converte coração de filhos a pais. Ele converte coração de pais a filhos. Ele converte coração do esposo à esposa e da esposa ao esposo. Meu Deus. Ele converte corações ao serviço. Meu Senhor Jesus. Nos dias de Techuvá, são lidos os textos que falam sobre a entrega de Isaac. O mais precioso nosso é a tua presença. Então não pode ter nada em nós que te seja negada. Meu Deus, levanta o teu povo com disposição de madrugar-se para entregar aquilo que lhe é pedido, ainda que seja Isaac. São lidos os textos de Ana, que no auge da sua vergonha, impossibilidade e dor, ela fez um voto, meu Deus, e te ofereceu o que ela mais queria. E a vergonha dela, a sentença de esterilidade, ela foi revertida. E o filho que ela teve foi um dos grandes juízes.
história. Não na memória dos homens apenas, mas diante do Senhor, sobretudo diante do Senhor. E eu peço também, meu Deus, para que todas as mentiras ditas a respeito do seu povo, toda a obra do inferno, querendo dizer que essa obra não é sua, que o Senhor não está aqui, querendo, meu Senhor, forjar um registro falso, uma acusação, que o Senhor venha derrubar nesse Yom Kippur essas sentenças, e que não tenha o poder de ficar sobre nós, sobre cada pessoa aqui. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Quero encerrar essa reunião adorando o Senhor. Então, ainda com seus olhos fechados, adore ao Senhor. Consagre o seu coração, consagre sua vida, consagre o seu futuro. E você vai tomar essa ceia em favor do seu futuro. Hoje você vai falar assim: o meu futuro está ligado ao futuro do que ressuscitou. Vou pedir para a pastora Priscila consagrar a ceia do Senhor. E enquanto isso, apresenta os medos que você tem do seu futuro a Deus. Todos eles. Medo de não conseguir, medo de conseguir pouco. Ou talvez um descaso, né? Falar, pastor, não me importa, não, eu acho que está tudo determinado, eu não posso brigar contra isso, então eu resolvi ser feliz apesar dele. Para com isso. Fala, o meu futuro é o futuro do ressuscitado. O meu futuro é o futuro do ressuscitado. E aí a maldição que te acompanha desde o ventre, ela vai ser quebrada, tá? E se você foi consagrado na magia, na umbanda, na feitiçaria, na idolatria, isso vai ser arrancado sobre você também. E se você é vítima de inveja, de alguma oposição espiritual, alguma palavra de derrota, pastor, eu quero vencer a idolatria, a fraqueza interna, você vai tomar essa Santa Ceia crendo. Porque a força do futuro do ressuscitado, e ele tem um futuro aqui na terra, senão ele não voltaria, ele não é louco. Ele não ia voltar aqui para nada. Ele volta para julgar os perversos, mas ele volta para juntar os remidos e coroar os seus. Podem servir. Todas as alturas.
e outras que Ele ainda quer te revelar. Há coisas que você crê e outras que você precisa crer com mais substância. Amém, meu Deus. Levante bem alto esse pão. Meu Deus. O seu filho que ressurgiu dos mortos, que partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. O que foi crucificado, pelo poder do Espírito, ao terceiro dia foi ressuscitado. E o que subiu aos céus nos deixou uma memória de serviço, uma memória de comunhão, uma memória de autoridade e uma memória de poder. Meu Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós, as atitudes que nós fizemos ou deixamos de fazer, os medos e incredulidades que nos habitam, impedindo de acontecer na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, coloca neste pão, que é o corpo de Cristo, o poder para quebrar as estruturas do medo, as estruturas do medo da dor, as estruturas do medo da solidão, as estruturas do medo da vida, as estruturas do medo da morte, que sejam destruídas, se você crer. Comamos todos. Não a nós, Senhor, mas ao seu nome, eternamente, toda a glória. Ao seu nome, toda a glória, porque o plano é seu, o poder é seu, a graça é sua. Quem fez é o Senhor e ainda nos presenteou com esses dias. Porque tu quer fazer através de nós. Esses dias tem a ver com a nossa estrutura, com as nossas necessidades. E a nossa necessidade última é o Senhor. E nós queremos trilhar essa jornada com temor e amor, com fé e ousadia. E vamos chegar lá. Levanta para o alto o cálice. O sangue de Jesus tem o poder de reconciliar o céu e a terra. Tira a força do inferno, do céu e da terra. Você que tem medo de alguma coisa, hoje eu quero pegar isso. Tem medo de algum castigo, medo de alguma entidade? Pode ter até toque, sei lá. A pastora, é uma doideira, tá? Isso é um toque. Você crê? Porque o sangue quebra o poder do medo. Vai quebrar. Cativeiro, domínio, nada de Satanás fica aqui dentro. Se você é do povo de Deus, é do corpo de, é o corpo de Cristo. Eu não sei como não, mas que você vai transpor. Nada vai te separar, te segurar, te deter. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comeis este pão, beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor. É muito forte. Olha só, você vai beber e depois você vai chamar a existência numa oração silenciosa sua, tudo aquilo que você crê que Deus tem para você, mas com muita ousadia. Vai chamar a existência. Pastora, como eu faço isso? Eu determino esta cura, essa conversão, essa porta
se abre. Eu determino que eu vou entender, eu vou aprender. Se você crê, levamos todos. Santo e eterno Deus, eu creio no teu projeto eterno e que o teu destino invisível de salvação, de vitória, de transformação, de cura, de conquistas, desça sobre a sua igreja, desça sobre o seu povo e os faça chegar. Meu Deus, que eles se encontrem contigo como nunca tinham se encontrado antes, e que essa venha a ser a marca de todo o ano novo. Amém. Um encontro novo. Amém. Indo a lugares novos. Glória a Deus. E conhecendo coisas novas a respeito de ti e do que tens para nós. Leva-nos para os nossos lares, sobre a guarda protetora da sua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Você que acredita, diga amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Vai em paz, que o Senhor te abençoe.